寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Nepal e Macau, Macau ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal do YouTube toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto aqui no card quanto na descrição outros vídeos, relacionados à música, como a trajetória da música no Japão e os vídeos de bandas, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo hoje, o assunto vai ser diferente, o assunto não vai ser ninguém atirando em ninguém, ninguém dando golpe de estado em ninguém. E sim, hoje vamos falar sobre um tema um tanto quanto diferente, vamos falar sobre música, composição, sinfonia, música erudita. E pelo fato dele já ter nascido em Macau, vocês já devem ter imaginado que isso seria muito provável de ter acontecido. Beleza? Então, bora lá, sem enrolação que eu já enrolei demais, bora lá. E hoje, como vocês estão vendo, vamos falar sobre Xiang Xingai. Me perdoe a pronúncia. Xiang Xingai, ele nasceu no dia 13 de junho de 1905 e veio a falecer no dia 30 de outubro de 1945. Xian, ele nasceu em Macau, só que os seus pais eles não eram nativos de Macau. Seus pais eles eram chineses tanca. Como assim chineses tanca? É daquela gíria, não estou tancando, você não tancou, é impossível tancar o postil? Não. Tanca é um termo para chineses nômades, Só que em vez de eles serem um povo nômade da terra, é um povo nômade do mar que geralmente vive em canoa, vive em barquinhos e geralmente bem próximo da costa e vive de pescaria e desses comérciozinhos assim envolvendo frutos do mar. Então, Xiang, ele não era uma criança muito rica, porém ele nasceu em Macau já necessariamente na terra ali. Na capital de Macau, ele não nasceu no mar, tá? Não nasceu no mar de Macau, para ser mais específico, tá? Ele nasceu literalmente dentro de Macau. E só que, devido à pobreza, o pai de Xian veio a falecer antes dele nascer. Então, Xian, ele acabou vivendo em Macau até os seus 6 anos de idade. Depois disso, ele acabou se mudando para Singapura. Só que não sei o que aconteceu, Obviamente ele se mudou com sua mãe para Singapura, só que não se sabe o que aconteceu, que ele foi para a China, onde ele foi matriculado na escola primária Guangzhou, só que ele foi estudar música, obviamente, ele acabou ali se encontrando na música, e o professor ali, toda a organização ali daquela escola, viu que o moleque tinha talento, viu que o moleque ele tinha muito talento, então aconselharam a levar ele ali para a escola de caridade em Guangzhou, justamente para ele se dedicar mais na música. E ele começou a estudar ali várias coisas, e até que ele foi chamado para fazer parte ali da banda militar da China, para ele conseguir mais experiência, e o pessoal viu e admirou ele. E em 1918 ele acaba se dedicando a estudar clarinete. E ele se mantém estudando clarinete em Guangzhou, ali na escola de caridade ali de Guangzhou. Até que em 1924 ele vai lá e se muda para Singapura, porque ele estava a fim de estudar sinfonia britânica, orquestra britânica, algo mais ocidental, afinal, ele nasceu e cresceu em Macau, que era ali sob domínio português, então já tinha aquela influência portuguesa. E já em 1928
ele retorna, ele vai, aliás, para a China, mais precisamente para Pequim, para tentar estudar música por lá. Só que ele acaba não se adaptando, ele acaba não encontrando algo que faz ele se sentir bem. E em 1929 ele vai para Xangai, mais precisamente para o Conservatório Nacional de Música de Xangai, onde ele vai lá para se dedicar a aprender composição, piano e violino. E de 1929 até 1934 ele se mantém ali em Xangai. Só que a partir de 1934 ele vai para Paris porque ele quer começar a estudar composição, né, ocidental, diretamente no Ocidente. Então, né, ele acaba ali se matriculando no Conservatório de Paris e ele é aceito. Inclusive, ele é o primeiro chinês a ser aceito no Conservatório de Paris. E de lá ele consegue, né, tipo uma bolsa, ele consegue estudar bastante. E nisso ele até mesmo faz uma composição ensaio que se chama The Universal Music, música universal, um título genérico. E ele se sente mais confiante e nesse tempo a China estava quebrando o pau ali com o Japão e a Manchúria já não era mais da China, passou a ser Manchúria, né, um estado independente, porém ocupado pelos japoneses. Então, em 1935, ele já sabendo disso, ele vai à Manchúria e ele leva algumas de suas composições para fortalecer a moral dos soldados chineses. E essas composições são Filhos da Pátria, Salvando a Pátria e Canção dos Guerrilheiros, que ele usou para motivar ali os chineses. E nessas composições dele já tinha algo diferente, porque ele já fazia composição ocidental com instrumentos ocidentais, ao mesmo tempo em que ele mesclava ali com instrumentos chineses, e ele foi basicamente também, né, o primeiro chinês a mesclar sinfonia ocidental com sinfonia chinesa. E ele fica na Manchúria até 1938, onde ele vai para a China novamente, não é especificado o lugar exatamente, onde ele é chamado lá, ali pelo Partido Comunista para ser reitor ali de música do partido. Então ele basicamente seria ali um propagandista, né, através da música do Partido Comunista, porém não fica explícito se ele aceita ou não, mas a questão é que durante esses de 1938 até 1940 ele fica rodando pela China. Mao Tse-tung inclusive tenta trocar uma ideia com ele, porém sem êxito, ele não chega a se encontrar com Mao Tse-tung. Mas ele ali meio que dava uma simpatizada ali com o Partido Comunista. Porém, em 1940, ele acaba vazando ali para a União Soviética, mais precisamente para Moscou. Para quê? Moscou. Piada ruim. E o porquê que ele foi ali para Moscou? Porque a China estava ali um caos e Moscou, por enquanto, estava tudo tranquilo. Então, ele queria fazer uma orquestra ali, ele queria aprender um pouco de composição russa também, música russa, para ele poder ter experiência e gravar ali algumas coisas. Só que não teve tempo suficiente porque um ano depois, adivinha quem apareceu? Exatamente, a Alemanha. Então, né, ele obviamente não sendo soviético, né, mas precisamente russo, e obviamente também não sendo um soldado e sim um músico, ele vai fugir dali. E ele foge pelo Cazaquistão para passar ali, né, tipo, ele vai para Moscou, depois de Moscou ele vai para o Cazaquistão, aí sim do Cazaquistão ele ir para Xinjiang. Só que em Xinjiang ele acabou sendo barrado por causa de um senhor da guerra, Cheng Shikai, não Wang Shikai, Cheng Shikai, e acaba barrando ele e ele acaba ali voltando ali para o Cazaquistão. Só que os cazaquistaneses, creio eu, pensaram ali que ele era algum tipo de espião chinês, afinal naquele tempo a China e a União Soviética não se davam bem,
ou pensavam que ele era japonês, enfim, não dá para saber exatamente o que eles pensaram. Mas ele foi ali para os campos de trabalho, se é que vocês me entendem. E ele ficou de 1941 até 1945 nesses campos de trabalho. Só que mesmo nesses campos de trabalho, ele ainda conseguia escrever algumas orquestras, ele ainda conseguia escrever algumas composições. Só que devido ao excesso de trabalho, a má nutrição, aliás, a desnutrição, né, que ele não estava mais comendo direito, ele acabou desenvolvendo tuberculose pulmonar. Então, né, já dá para imaginar o resultado. Só que em 1945, né, a guerra já tinha acabado e ele foi solto. Só que quando ele foi solto, ele já estava todo ferrado ali de saúde. E ele, então, foi para Moscou, onde ele foi procurar um tratamento médico. Só que o tratamento médico para ele sempre atrasava ou nunca estava disponível. Então, a doença foi agravando, até que no dia 30 de outubro de 1945, ele vem a falecer devido à tuberculose pulmonar pela falta de atendimento médico. E ele acabou, falecendo em Moscou. E esse foi o vídeo de hoje, Infelizmente, um compositor que viveu bastante, mas não teve muita história e infelizmente veio a falecer cedo. Ele, infelizmente, também sempre esteve no lugar errado, nas horas erradas. Passa pro seu amigo, pra sua amiga, fala assim, mano, sabia que existia um cara de Macau, que ele era extremamente pobre, e ele se dedicou na música, se dedicou nos estudos e cresceu ali na China, cresceu no mundo inteiro, mesmo sendo de Macau? Pois é, meus amigos. Passa esse vídeo adiante. E recomendação, existe um filme chamado The Composer, que o próprio nome já diz, que é um filme autobiográfico dele. Porém, o filme não se passa a vida inteira. Só se passa a partir do momento que ele estava na União Soviética até o seu falecimento. Beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, compartilha, se inscreve, segue lá no Insta, dá aquele apoio, comenta aí o que vocês acharam, beleza? Enfim, falou e fui!